senhores vereadores, senhora vereadora Márcia Becker, saudar aqui de forma muito fraterna e especial a presença de todos nesse plenário. E quero começar, senhora presidenta, vereadora Ana Beatriz, que a gente precisa tomar um cuidado nesta casa para a gente não trazer problemas que não são delas. E a gente precisa aqui, eu peço aqui, encarecidamente, aos caros pares parlamentares, que a gente siga de um bom nível do debate, até porque essa comunidade que veio aqui, ela está mais interessada em propostas e não no debate da política partidária. Então, queria começar por isso, vereadora Ana, vereador Klebs, vereador Alain, vereador Cláudio, vereador Alisson, que a gente tenha esse contexto nessa noite de hoje. Porém, eu quero começar aqui parabenizando a tia Alex, ao Ademir, a Natália, o Márcio, quem mais eu vejo aqui, ainda dos que se fazem presentes, porque eu me recordo, lá na casa da Natália, quando a gente foi, a primeira vez, ouvir a comunidade, que é um exercício que a gente faz bastante. Primeira coisa que eu disse à comunidade, vereador Klebs, vereadora Ana, que nós não fizemos promessas. Que a única promessa que faríamos seria batalhar junto da comunidade. E isso só teve êxito com o envolvimento da mesma, que através da sua associação muito bem organizada, motivada, teve esse ganho, que é um ganho da comunidade que é esperado há muitos anos. A gente precisa reconhecer isso. E precisa reconhecer também que o governo fez uma etapa de toda essa espera que ainda a comunidade do entorno do Arroio Demétrio aguarda desde a sua nascente até a foz do rio Gravataí. Mas precisa ser reconhecido que um passo foi dado. Eu costumo dizer, dai a César o que é de César. A gente não pode faltar com essa grandeza de reconhecer quando as coisas são feitas, e a gente precisa reconhecer, e eu te parabenizo em nome da associação, Alex, porque tu veio aqui e mostrou o tamanho que é a associação. De mesmo com toda a dificuldade, com a luta, a batalha, os nãos, conseguiram, em coletivo, junto com toda essa comunidade, garantir o início de uma tão sonhada obra. Porém, eu preciso ressaltar aqui que é o início, não é o meio nem o fim. A gente tem mais etapas a serem feitas e a gente espera que isso tenha prioridade numa cidade que aportou através dessa Câmara e aprovada por todos os parlamentares mais de 210 milhões de financiamento do dinheiro público. E como bem disse aqui, tanto o vereador Klebs, quanto o vereador Alisson e tantos outros que interviram aqui, essa etapa precisa continuar. E a microdrenagem é fundamental neste momento. Porque agora, com a fluidez do manancial do arroio, essa água do bairro precisa chegar até o arroio. E para isso, precisa ter o cuidado da limpeza, manutenção, principalmente nessas regiões que são alagadiças. E trago o exemplo. Nós tivemos lá na Rua Brasília, na Rua Lupicínio Rodrigues, e ainda há manutenções a serem feitas. Inclusive, vereador Klebs, no meio da rua, nas esquinas, que contribui muito com a entrada da água na casa das pessoas, porque a água não flui. A gente teve na Dona Helena, também há a mesma necessidade. No final da Amazonas, e tantas outras, Amapá, a gente pode falar do Jardim do Cedro, pode falar do Itatiaia, pode falar da Padre Réus. Então, que seja um pequeno passo para uma grande mudança no contexto que a gente precisa discutir de uma forma grande aqui nessa casa, que são as mudanças climáticas. Nós teremos eventos como esse em grande frequência, e para isso, esse governo,
o próximo e muitos outros precisam se preparar, mas precisa fazer o simples, não precisa fazer aquilo que é gigante primeiro. O simples, como trocar um cano lá no final da rua, Lupicínio, resolve muita coisa. A parte, vereador Paulo Silveira. Já lhe concedo, o vereador Klebs. Então, eu quero concluir dizendo que é um passo importante, mas temos muitos outros para dar. E eu quero parabenizar toda a comunidade ali da região que se fez prioridade. Muitas vezes a gente vai em alguns bairros, já conclui, vereadora Ana, e a gente vê que a comunidade reclama, mas não se mobiliza. E ali foi o contrário. Se mobilizou para depois cobrar do poder público aquilo que é de direito. Então, antes que eu concluir, eu quero conceder a parte ao vereador Klebs Mendes e aos demais que assim entenderem. Obrigado, vereador Paulo Silveira. Eu não vou aqui me desculpar por nada que falei nesse plenário, até porque sei jogar em qualquer campo. Sei jogar no society, no salão, no campo, lá no futebol de campo, e da forma como vier, eu estou preparado aqui nessa casa, até porque conheço a história do município, sei quem já prejudicou o município, quem fez o bem e quem realmente trabalha nesse município. Então, eu quero aqui me colocar à disposição para qualquer tipo de jogo que aqui for proposto pelos colegas. Cada um com a sua razão, mas não com a falta da verdade. Porque com a falta da verdade eu não vou admitir. E vereador Paulo falou hoje da drenagem no município. Infelizmente, nós temos um problema grave de drenagem no município. Até porque muitos anos sem ter investimento nessa área e agora está em desenvolvimento aí o plano de macrodrenagem urbana. E esses técnicos, esse plano que foi contratado, irá sim diagnosticar os principais pontos da cidade e vai apontar como será resolvido dentro da questão técnica, dentro dos especialistas na área. E esse plano foi contratado agora pelo prefeito Zaffa, pela gestão do secretário Guilherme, junto à Secretaria de Obras, vereador Paulo. E o senhor sabe disso, sofre junto com a sua comunidade, lá na sua rua? Sabe de um problema existente há muitos anos lá? O senhor teve como acompanhar agora há poucos dias aí, a apresentação de um projeto, inclusive as equipes estão lá trabalhando para diminuir os efeitos, né? Diversos pontos de obstrução lá na rede, e com certeza essa rede não comporta mais. A mesma forma que acontece aqui no IP, no bairro no IP. Hoje, aquela rede ali, ou o projeto deve ter no mínimo 50 anos, o projeto inicial. Hoje as casas se modificaram muito, as casas aumentaram, os pátios hoje não tem mais drenagem, é piso, a água direto para dentro da rede. Então, realmente, existe a necessidade de um investimento nessa área, na área da drenagem urbana. E, através desse plano que foi contratado aí, tenho certeza absoluta que a nossa cidade vai melhorar e muito se tratando de drenagem urbana. Mas, para isso, tem que ter coragem. Como eu falei antes, o prefeito Zaffa tem coragem de enterrar cano, sim. Tem coragem de fazer aquilo que os outros não fizeram. Ou talvez os outros que maquiaram a cidade. Maquiaram a cidade pensando no pleito futuro. Esse não é o governo Zaffa. Sem mais para o momento, vereador Paulo Silveira. Uma parte, vereador Paulo. Antes de conceder a parte ao vereador Cláudio, até o vereador pontuou muito bem, isso que eu estou fazendo, reconhecendo os avanços que temos tido, e a gente precisa reconhecer, foi o início da minha fala, porque eu faço a política onde é reconhecido quando é feito as coisas, e apontamos tudo aquilo que muitas vezes a gente fica a desejar. Esse é o nosso papel quando parlamentar. Conceder a parte, vereador Cláudio Ávila. Só um minuto, vereador Cláudio Ávila. Só pedir a gentileza, vereador Paulo Silveira, o seu tempo já concluiu. Então, no encerramento da fala do vereador Cláudio,
Daí nós concluímos. Perfeito, senhora presidenta. Muito obrigado, vereadora presidente. Muito obrigado, vereador Paulo. Primeiro, lhe parabenizo pela fala em altíssimo nível, né? Maturidade política. Ela é condizente quanto à sua luta, que é uma luta real pelo povo do Parque, do Sítio Gaúcho, da Caveira, uma luta que não é de vídeo gravado, é uma luta de verdade quem vive realmente o problema e mora naquela localidade também. Eu adiro também as palavras do vereador Klebs, eu não tenho absolutamente nada a reformular das minhas falas, e aqui a Casa Legislativa é uma casa política, e a política ela tem que ser trazida para cá sim. Nós assistimos nos últimos 10 anos o povo da Vila Rica embaixo d'água, a cada chuva. A Lupicínio, o apelido que eles deram para Amapá, chamando de Sapolândia. Eles, ao invés de solucionar ou iniciar um processo de solução, eles estigmatizaram a região. A 98, lá a rua Rio Guaíba, Lacertório. Se for fazer um apanhado do que foi feito, foi nada. Não precisa perder muito tempo. Fizemos a ponte do parque. Fizeram, não pagaram, deixaram para os próximos 4 gestores pagar. Pagaram uma parcela da ponte do parque. E jogam o problema e foram jogando para frente. E se não são corridos daqui, iam fazer mais problema para os outros resolver. E isso tem que ser dito aqui dentro, fora daqui. Olha o problema que nós temos na educação. Posição 380 entre 497 municípios. Na habitação, na creche, na parte estrutural, o plano de drenagem urbana que nunca fizeram. Nunca houve tentativa de solução. Então a gente tem que respeitar quem está tentando solucionar, apoiar. Eu quero que cada um, e aí vou encerrar minha fala sobre o tema, busque em qualquer arquivo de rede social, internet, aonde estavam os principais líderes políticos dessa cidade na última tempestade. Aonde que estavam os principais líderes dessa cidade? Os 21 vereadores, o Dimas, a Patrícia, o Marco, estavam em Glorinha, ajudando Glorinha. Inventando que ia ter um hospital de 200 milhões, que é o seu Moreira, que mal consegue as emendas impositivas dele a trazer 50 milhões de emendas. Então, esse processo fantasioso, que tem gente que traz para cá, a gente tem a missão, vereador Klebs, em nome da população que nos elege, desmascarar e dizer que é mentira, que estão mentindo. E que mentiram por 10 anos para a população. Maquiaram a cidade e não fizeram o que o atual prefeito está fazendo. Muito obrigado. Obrigada, Assim eu concluo, senhora presidenta, e dizer que nós vencemos uma batalha, mas temos ainda uma guerra pela frente. Muito obrigado.